Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso 16º vídeo da série Ancestralidade, Base Alquímica da Liberdade Humana e o 5º vídeo dos 5 elementos e as fases da vida. E assim como madeira é ligada ao nascimento, fogo ligado ao crescimento, nessa dinâmica natural das coisas, terra será conectada à questão da transformação. E os meridianos que compõem o elemento terra são baço pâncreas, ou BP, e estômago. Sim, baço e pâncreas, os órgãos, mas principalmente as suas funções energéticas dentro da medicina tradicional chinesa são postas em conjunto aí, de atuação através do elemento terra juntamente com o estômago. A medicina chinesa tem certas peculiaridades como essa, o que na verdade é bem normal, levando-se em conta essas questões vindas de civilizações diferentes das nossas e antigas, como a China, a Índia e outras, que também vão ter os seus contextos um tanto quanto diferenciados do que a gente normalmente está acostumado a conhecer por aqui. E dentro do elemento terra, então, baço pâncreas ou BP representaria a energia Yin e o estômago a energia Yang dentro do elemento. Cada um desses pares acoplados dentro dos elementos respectivos tem a sua função Yin e a sua função Yang dentro do elemento, que representaria aquele jogo das polaridades presente em tudo e todos. E ao passarmos pelo ciclo Shen, o famoso ciclo da geração dos 5 elementos, onde um elemento gera e é gerado por outro, caminhemos pelas transformações em madeira, fogo, terra, metal e água. No início de algo intrínseco e fechado em si, quanta força até brotar e quanta energia até o efervescer de algo. Mas não parou por aí, estável ficou, paralisado talvez, mas não para sempre. Frutos, frutos e frutos, mudança sobre mudança, te levam a ir sempre além, até de frente, estar com ela, nobre virtude, a morte a te vigiar, notória, talvez inglória, na terra a se refastelar, mas quem dera, nova esfera, tua em ciclos, onde será que vai dar? Transformação, base que move de um elemento a outro, de cabo a rabo, de um lado ao outro. O exato ponto de virada, nem sei, nem vi, só senti que não era mais o mesmo. Yin e Yang se misturam nessa dança em movimento pelo globo azul. Faz festa, faz luto, tristeza adjacente ao coração doente. Chora sem demora ou pressa de se expressar, pois já se sabe que a alegria, até mesmo desmedida, descabida, essa também há de se findar. Mãos tremidas pelo tempo que não tarda a chegar, se renova enquanto o filme da tua vida rapidamente te alertar. Só transmutos, eloquentes até mesmo ausentes, Yin e Yang em ti a se apresentar. Texto inspirado em palavras do nosso amigo personagem, o Sr. Shen, integrante do grupo
Canarinhos do Astral. E aproveitando o embalo artístico aqui, eu gostaria de trazer uma música com propósito de Vivaldi, As Quatro Estações. Eu vou deixar duas versões, uma mais curta, mas que ainda assim contém trechos de cada uma das quatro estações, e uma mais completa para escolha aí de vocês. As estações também têm relação com os elementos, sendo que primavera está conectada ao elemento madeira, verão ao elemento fogo, o outono ao metal e inverno à água. Esses dois últimos a gente ainda vai ver vídeos sobre eles futuramente aqui no canal. Mas a bola da vez, o elemento terra, que dentro do ciclo Shen ou ciclo de geração viria logo após a fogo, não tem uma estação própria e conhecida por nós referente a ela. Alguns associam ela a esse período de final de verão para o outono, mas também há uma visão de que a energia da Terra estaria presente no final de cada uma das estações para o início de outra, mais ou menos num período de 18 dias aproximadamente. Mas o mais importante, dentro do entendimento aqui que eu quero trazer para o vídeo, é a gente entender esse período como um período de transição, de adaptação de uma energia para outra. Muitos associam esse período com a necessidade de autocuidados específicos, como por exemplo com a alimentação, com a mente, com meditações e exercícios, por exemplo, para se preparar, para a vinda dessa nova energia, no caso de uma nova estação. E esse período de transformação de uma energia para outra, muitas vezes necessita se chegar a um certo equilíbrio, que é a energia de terra na sua versão mais natural e pura, porque nesse sentido a terra, quando no natural dela, é considerada a energia mais equilibrada entre todos os elementos, no sentido de extremo, seja uma energia mais yang no seu extremo, ali ativa, superficial, ou mesmo o seu oposto, mais yin, passiva, profunda. E terra, nesse sentido dos extremos, estaria mais ali no meio. Portanto, o equilíbrio, a estabilidade e também o centro, a nutrição e o acolhimento. E já que a gente ouve tanto em se falar em transição planetária, uma pergunta se torna interessante. Como será que podemos fazer desse período uma fase muito mais amena, equilibrada para cada um de nós e desta forma dentro do coletivo também? A gente sabe que tá no mundo polarizado como é o nosso hoje em dia, não é tarefa das mais fáceis. E nossas sombras muito humaninhas acabam por acertar umas às outras nesse intercurso do pessoal para o coletivo e vice-versa. Na época que eu fazia taekwondo, a sabunin, sabunin é tipo a mestra, o mestre, o professor, a professora de taekwondo, que é uma arte marcial coreana. E certa vez ela falou algo mais ou menos assim dentro de um treino: o adversário só te acerta um soco, um chute, o que for, através de uma brecha que você mesma deu, que você mesmo deu. E a pergunta dentro disso que ficaria seria: qual foi a brecha? Mas deslocando um pouco esse conceito do treino para algumas visões, principalmente espiritualistas,
que dizem que o inimigo nunca está fora, mas está dentro da gente, e estaríamos criando, né, as nossas próprias adversidades, ou pelo menos o olhar com o qual a gente olha tudo isso. Então, para determinada situação, será que eu estou olhando essa situação como mais ou menos monstruosa, mais ou menos pela visão de um caos, assim, ou de uma forma positiva ou mais negativa? Na época eu fiz taekwondo com a Sabunin Mara Galbiati. E eu chego a pensar que devia ter essa arte marcial ou qualquer outra desde a infância, desde a escola, desde quando as crianças são ali pequenas. Não apenas essas, mas todos os tipos de artes, né? Dança, esportes diversos, com visões plenas e expandidas sobre cada uma delas, teatro, música, pintura e todas as outras que eu não lembrei agora. Trabalho corporal, nossa, como seria maravilhoso se tivesse trabalho corporal nas escolas. Eu sei que tem muitas escolas, principalmente as particulares, que têm esses benefícios de uma forma ou de outra. Mas tudo isso que a gente aprende muitas vezes em escolas ou passa, né, de uma forma coletiva, terapeuticamente, dentro de escolas como uma universidade e muitas outras que tem por aí, que agregam o trabalho corporal nas práticas, nos ensinamentos. Isso tudo devia ser ensinado desde a pré-escola, com esse embasamento e expansão mais profundas, por reforçarem, principalmente no caso das artes marciais, muito a questão da segurança e do poder pessoal de alguém. E no caso, do lado contrário a isso, canalizando e não castrando aquele lado mais impetuoso de alguém. E no caso específico da transição, né, da transição planetária, vamos dizer assim, que teriam muitas questões para a gente trazer aqui, mas uma que eu acho que cabe à Terra linkar como processo é a questão do cada um no seu quadrado, que ainda é um fator muito essencial nos momentos atuais. A gente não sabe não, muitas vezes, os limites e se perde dentro disso. Tipo, aí é o teu quadrado, aqui é o meu, hein? Eu não invado o teu, você não invade o meu, certo? Só que não, porque a delimitação real disso ainda é bastante confusa, tanto no pessoal quanto no coletivo. Penso que porque aquela nossa força, aquele nosso poder pessoal real e não para gringo ver, não está tão estabelecida dentro de cada um de nós. E muitas vezes a questão do equilíbrio e da estabilidade positiva depende de um centramento, né, interno, real, baseado na essência de cada pessoa. Não tanto por inseguranças emocionais ou até mesmo se utilizando do racional, mas baseado num senso de que eu preciso proteger o meu quadrado para ele não ser invadido. E aí o equilíbrio real não vem não. O que vem na maioria das vezes são escolhas baseadas em coisas não reais da nossa essência que nos levam cada vez mais longe do amor. E sim, não sabemos exatamente onde é que está esse tal do amor incondicional, tão buscado hoje em dia, principalmente dentro das espiritualidades, dentro dos conhecimentos que temos nesse sentido, porque muitas vezes nem conseguimos ainda acessar, alcançar o mínimo, a parcela mínima do amor possível,
baseada no mínimo de respeito, de tolerância mútua e compaixão. O que eu quero dizer com isso? Num conflito, muito provavelmente, se houvesse equilíbrio real, não haveria nem a necessidade do próprio conflito e dessa forma da polarização das questões. Daí seria mais capaz de haver a solução, provavelmente, e não esse cabo de guerra tão comum, nos dias atuais, porque simplesmente os extremos ainda reinam absolutos dentro da gente. E em se falando de terra no seu natural, outra coisa muito importante é a questão da nutrição. E levando assim para um nível mais psíquico, esses alimentos têm a ver com as nossas reais necessidades diante das carências e dos apegos. Acho que ainda hoje não tem nenhum ser humano que não tenha nenhum tipo de carência ou apego nas mais variadas questões ou situações da vida. Do contrário, já seríamos totalmente livres e daríamos também essa liberdade a todos. E a gente sabe que não é bem assim. E falando-se em terra, raízes, árvore e tal, uma pergunta interessante seria: como se sentir realmente seguro e autossustentado e autonutrido num mundo onde a segurança realmente não existe? E a gente pode ampliar isso para além da gente, para pessoas, eventos, situações, nações, mas que num nível mais basal desses bloquinhos que compõem esse todo, certamente partiria de um autoapoio e de uma autonutrição pessoal, de cada ser, de cada um. O que nos leva à questão: o que eu, você, qualquer um, realmente como alimento está necessitando, está sentindo falta. E aí acaba ficando para cada um de nós plantar esse próprio alimento, dentro da nossa terra pessoal. O que talvez facilmente poderíamos responder com a questão do preciso comer saudável, mas que até essa resposta não se torna assim tão simples quando a gente leva tudo isso ao nível do fator pessoal da necessidade de cada pessoa. O Masunaga, o criador do Zen Shiatsu e dos exercícios imagéticos, trouxe que é mais ou menos, eu não lembro a frase exatamente, mas ele quis dizer assim: muitas vezes, para uma questão de costume e de cultura, você me perguntaria assim: qual é o arroz mais saudável? Seria o integral ou o arroz branco refinado? Se você já teve a oportunidade de comer o arroz japonês, você vai perceber que ele é todo grudadinho assim, e é um arroz refinado. E ele respondeu mais ou menos assim: talvez para alguns não importa que a cartilha geral da boa nutrição diga que o arroz integral é o melhor. Se para o conforto pessoal de uma certa pessoa, ela prefere comer aquele arroz branco e todo grudadinho japonês. Da mesma forma, se para você o que te nutre é o arroz integral, porque tem mais nutrientes, porque vai ser melhor para o seu corpo, não cabe dentro de você colocar um outro tipo que não seja esse, certo? Eu sei que isso é no mínimo contraditório com algumas visões alimentares muito atuais. Mas dentro disso a gente tem que colocar também certas questões como restrições alimentares autoimpostas,
como por exemplo o gosto dos alimentos, poder aquisitivo da maioria das pessoas e até mesmo de conhecimento daquele assunto, o que no final das contas acabaria fluindo para as mais diversas visões existentes, dependendo do olhar, dependendo do óculos com que cada pessoa está olhando essa questão, a alimentação, nutrição, de acordo com a sua própria lente do que seria a melhor nutrição para ele diante das suas crenças e reais possibilidades. Agora, essa alimentação, essa nutrição também estaria, só que num outro campo, ligado à questão dos pensamentos, da mente, que podem dar bons frutos, flores, árvores nessa nossa terra pessoal, ou até mesmo as famosas ervas daninhas, que poderia ser o equivalente àqueles nossos pensamentos repetitivos, obsessivos, ou até, por que não dizer, as crenças, né, que nos impedem de melhor plantar a nossa essência na gente e no mundo. E também as preocupações, as estafas, as ansiedades, a bloquear o nosso fluxo natural de vida. E no mundo onde troca-se frequentemente papéis, onde eu alimento algos, alguéms, e vice-versa para comigo, para com você, para com todos, ou seria um desnutrimento mutuamente falando e coletivamente. Você vai notar em as 4 estações subidas e descidas na energia, simplesmente discrepâncias na energia yin e yang, primavera, verão, outono e inverno, simplesmente unem-se pelas transições naturais. Eu fiz uma época uma dança espanhola chamada flamenco, lá no Casenci. É uma dança que na sua composição traz algumas influências, como a árabe, até mesmo a cigana. Mas no tocante ao vídeo de hoje, tem certas horas, principalmente com relação a alguns movimentos, de certos momentos que você pode observar na dança que são muito curiosos, onde a gente pode notar a força vigorosa dos pés, só que juntamente a isso uma leveza, uma fluidez suave nos braços e mãos. São contrastes que com certeza casam e embelezam o corpo dançante, bailante. Talvez isso seja um segredo para a vida em constante transformações, com seus momentos viventes, por vezes em níveis parados, lentos, normais, rápidos, correndo em disparada. Será que equilíbrio pondera que tudo seja igual, sem oscilações? Mas é terra, é equilíbrio, lembra, Van? Bem, se a gente fosse montanha, talvez, mas pensando bem, até ela. Veja o caso dos vulcões. Demora muito por vezes, mas quando decidem mudar seus estados, pode ser o caos, que com o tempo, estabilidade, de novo. Parece que com a gente, saber dançar entre o caos e a estabilidade, os altos e os baixos, acaba por ser típico. Até quando? Não sei. Talvez até que saibamos dosar yin e yang pessoal,
sendo tremidos, porém estabilizando o mais rápido possível, sabendo a hora exata de correr ou de dormir, não anulando um estado em detrimento do outro. E tudo isso sem ficar na chatice monótona do viver. Porque sem o mínimo de renovação, a gente dorme. Portanto, transforma, mesmo incessantemente parado na lama, o seu interno. Pois a mente nunca para, é impossível parar, mas delimita, igual vaso a conter a planta que decora sua casa. Transcende a mente doente a fugir. Foge consciente, com preocupações bem presente. No presente só ilute, porque por vezes inconsciente, naquilo que em ti nem percebe, não acha a erva daninha. Só quando danosa já se instalou na vida, no corpo, no íntimo, na dor que sente. Pior, nas medidas inconsequentes da mente que mente. Para si, para o mundo, para toda a gente, a qualquer hora ou momento. E não sabe até que consciente lanterna se acende para enfrentar as questões repetentes na vida, na roda, no coração da gente, que engloba a mente adolescente e assina, desassina e torna lá na frente novamente a não ler. Pequeninas, miúdas letrinhas, só rindo de si, do outro, do mundo que desfaz de gente, que cria, descria, sem parar e urgente. O destino traçado e movimentado, passo a passo, imerso e confuso, ou focado e presente. Mas lembra que independente, acolhe, experimenta o doce da vida, doa sua parte em vida a quem quiser receber, pois ela passada vira poeira, pozinho de terra antes pessoa em carne, e volta na volta que a vida dá, ali, no ponto não transmutado de outrora, onde nova chance potente e sempre em frente semeará. E finalmente eu te convido ao som de Vivaldi, as 4 estações, ir ter um papo honesto, talvez reto, talvez direto, talvez acolhedor, animador, perceptor, que às vezes a gente mesmo não ouve. E numa situação assim de fechar os olhos e curtir uma música dessas, a gente acaba sendo convidada gentilmente a acessar. Deixa nessa hora a sua intuição, a sua inspiração interna te guiar. Quem melhor do que tudo isso para nos mostrar aquilo que em nós por vezes pode sim estar como que submerso, abaixo,
aquela ponta do iceberg. Assim sendo, baço, pâncreas e estômago te convidam a lidar em cada fase dessa vida que puder lhe alcançar, e assim segue doravante, suscitando equilíbrio, mais ameno, mais ativo, se encaixando no que este laboratório alquímico e farto das tuas próprias energias assim lhe demandar. Até o próximo vídeo.